Boa tarde, galera. Boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos conectados, né? Sejam bem-vindos a mais uma tarde de aulas aqui do nosso canal Educação. E hoje iniciando, né, sempre às sextas-feiras, iniciando com a nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí, né? Aventure-se, a nossa eletiva Nas Trilhas do Piauí. E aí, como vocês podem observar, nós iniciamos aí um pouquinho, né, mas 2 minutinhos aí à frente, mas em decorrência de alguns ajustes técnicos aqui que nós estávamos fazendo, tudo isso para melhorar o sinal para vocês, ok? Para melhorar a transmissão para vocês, tranquilo? Como vocês sabem, né, na última aula nós começamos a trabalhar um conteúdo aí referente a geoturismo, né? Nós entramos especificamente na parte do turismo, né? E aí nós destacamos, nós caracterizamos o que é o turismo, tá? Assim como nós classificamos os tipos de turismo. E aí hoje nós vamos dar continuidade a esta temática, né? Ou seja, nós vamos conhecer aí mais especificamente o turismo no mundo, até chegarmos aqui no turismo especificamente aqui no Brasil e mais especificamente no nosso Piauí. Tranquilo? Tudo bem com vocês? Galerinha aí de Redenção do Gurgué conectado conosco, além da galerinha que está conectado via YouTube. Então, gente, olha só, vamos partir aqui para o nosso slide. E aí, como vocês podem observar, no nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde você pode verificar aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa eletiva Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se! É a nossa disciplina aí que nos dá informação, nos dá conhecimento acerca do nosso estado, do nosso belo estado. É a nossa disciplina, né, que proporciona a você, né, um aprendizado referente aí à parte humana, a parte social, a parte cultural do nosso estado. E lembrando que às quartas-feiras tem Nas Trilhas do Piauí com o nosso amigo, nosso querido professor Assis Walter, onde ele trabalha os aspectos naturais do nosso estado, né? A parte física do nosso estado. O conteúdo em destaque é exatamente geoturismo, né? Lembrando a vocês que nós já iniciamos este conteúdo na última terça-feira e hoje nós vamos dar continuidade, tá? A data de hoje, olha só, 30 de setembro, último dia do mês de setembro aqui de 2022, né? Sexta-feira, 30 de setembro de 2022, né? Na próxima aula nós já vamos estar em outubro, aí seguindo o planejamento de outubro, tranquilo? E aí que o mês de outubro, né, seja um mês aí de muita saúde, muita paz, muita alegria, né? De muita produtividade, de boas novas, ok? E no slide seguinte, nós temos aqui o nosso roteiro de aula, né, o nosso itinerário a ser seguido. E aí, como objeto do conhecimento, como conteúdo, nós temos o quê? Geoturismo, né? Continuação sobre geoturismo, objetivos ou seja, a partir desta aula, né, a partir da exposição desse conteúdo, nós esperamos que vocês saibam identificar as características de cada município com potencialidades econômicas, né? Lembrando que o turismo ele é uma atividade econômica, o turismo ele está dentro, né, do setor terciário da economia, tá? E é um setor muito importante, né? Tem muitos países, né, que o turismo responde aí por mais da metade do PIB daquele país. Então, olha só, com relação ao último tópico aí que você pode observar, né? Da teoria à prática, ou seja, nossa aula será uma aula expositiva, dialogada, onde nós teremos resoluções de questões e no fim do conteúdo nós vamos ter aí atividade para casa, né? Para que vocês possam exercitar em casa a nossa disciplina, né? Mais especificamente com base nesta temática que está sendo abordada, ok? E aí, no slide que você vê aí no momento, né, a imagem que você vê à direita do seu monitor, você pode observar um importante ponto turístico, né? E aí você sabe, né, você é bem informado e sabe que esse ponto turístico não fica no Brasil, tá? É um ponto turístico, né, que nos remete à França. Só em ver ele, né, já lembra a França. É a Torre Eiffel, né, a criação aí, a Torre Eiffel de Gustave Eiffel, né?
localizada lá em Paris, esse importante monumento, esse importante ponto turístico lá de Paris, na França, né? Olha só, o turismo no mundo. Então, quais são as características aqui, o que nós podemos, né, destacar com relação ao turismo no mundo? Então, gente, o turismo mundial, ele cresceu muito nas últimas décadas, tá? Em especial devido à maior facilidade de deslocamento entre os países, né? Por questões estruturais, de transporte, de comunicação, até mesmo de cunho financeiro, sim, de cunho financeiro, né? E aí, gente, com relação a essa primeira parte, nós podemos destacar exatamente a importância, a intensificação do processo de globalização, né? A globalização que intensificou em decorrência de avanços observados nos meios de comunicação e nos meios de transporte, né? Exatamente meios de transporte e de comunicação que foram importantes aí para que o turismo, né, se intensificasse. Então, como você pode observar, o turismo mundial ele teve um crescimento grande, essa atividade teve um crescimento grande, tá? Devido exatamente à facilidade de deslocamento entre os países, né? Ou seja, melhora nos meios de transporte, melhoras em que sentido? Não só em conforto, como também em rapidez, né? Principalmente nesse sentido, rapidez, né? E aí nos remete àquela ideia de que o mundo atualmente, né, ele diminuiu, ou seja, ele está menor, mas isso só aparentemente. Por quê? Fisicamente, é claro que nós sabemos que o mundo ele continua, né, do mesmo tamanho. Essa ideia de encurtamento nós temos exatamente em decorrência da diminuição do tempo das distâncias a serem percorridas, né? Exatamente em decorrência dos avanços nos meios de transporte. Então, antes, uma viagem que era feita aqui da América, né, para a Europa, né, era uma viagem marítima, né, o transporte aéreo ainda não tinha sido desenvolvido, criado, e aí esta viagem, ela passava-se muito tempo na embarcação marítima, né, até mesmo meses, para se chegar à Europa. E hoje em dia, né, com a evolução do transporte aéreo, esta mesma viagem é feita de uma forma bem rápida, né? A pessoa sai aqui da América, por exemplo, sai aqui da América do Sul, especificamente do Brasil, vai para a França e chega, né, bem rápido, coisa que no passado era em torno de meses, né? Então, esta evolução nos meios de transporte contribuiu para o quê? Contribuiu para o avanço, né, do turismo, essa intensificação, nesse crescimento do turismo. Tranquilo? Deixa eu ver quem que está conectado. Nós temos aí a Alvorada do Gurgueia. Boa tarde, Alvorada do Gurgueia, né? Obrigado aí pela presença de vocês, pela frequência de vocês. Obrigado aí, Redenção do Gurgueia, né? Por sua presença, assim como nossos amigos que estão pelo YouTube. Olha aí, o nosso amigo Vital Santos, né? O Vital Santos destacando aí que lá na escola dele, além do Vital Santos, tem quem? Tem o Ilane Santos, tem a Ilane Santos, né? E eles estão assistindo a aula da unidade escolar Francisco José Tibúrcio, em Betânia do Piauí. Muito bem, galera. Obrigado aí pela participação, pela presença de vocês, né? A galerinha aí de Betânia do Piauí conectado conosco aqui com o nosso canal Educação. E aí, lembrando a vocês, né, que se conectaram agora, que chegaram um pouquinho mais à frente, né? Nós vamos dar continuidade sobre que conteúdo? Vamos dar continuidade sobre o conteúdo de geoturismo, que nós começamos a trabalhar na última aula, ok? E aí, hoje nós vamos avançar ainda mais neste conteúdo. E agora o nosso primeiro tópico de hoje, né? O nosso primeiro tópico de hoje a ser explorado é exatamente o turismo no mundo. E para você aí de São Francisco do Piauí, que se conectou agora, além de Alvorada do Gurgueia, né? Nós já destacamos que o turismo mundial cresceu muito nas últimas décadas, tá? Em especial devido ao quê? Devido à maior facilidade de deslocamento entre os países, decorrente do quê? Decorrente dos avanços nos meios de transporte. Os transportes ficaram mais rápidos, mais confortáveis, né? Além da própria
melhora na comunicação. Nós temos mais informações, né, acerca dos diversos países que nós temos no mundo. Ok? Além do quê? Além de uma melhora aí por parte da população no aspecto financeiro. Até porque, para fazer turismo, né, o aspecto financeiro é muito importante, né? Olha só, avançando aqui, né? Na atualidade, várias localidades do globo, né, são dependentes da atividade turística, né? Então, no momento atual que nós vivemos, várias localidades do mundo são dependentes da atividade turística, né, que possui um peso muito grande na geração de riquezas. E aí nós já destacamos que tem muitos países do mundo, observe o seguinte, né, que na composição do PIB, do Produto Interno Bruto de muitos países, né, esse Produto Interno Bruto, essa soma de todas as riquezas produzidas naquele país, tá? Essa soma ela é composta por aquilo que é produzido pelo setor primário, agricultura, pesca, extrativismo, pecuária, aquilo que é produzido pelo setor secundário, indústria, construção civil, aquilo que é constituído pelo setor terciário, comércio, serviço. Então, a composição do PIB, né, de muitos países é composta por esses setores. Porém, essa composição ela não se dá de forma igualitária. Aí nós temos que avaliar a vocação, as características que cada país possui. Então, tem país que, por ter uma grande dimensão, né, tem países aí que o setor primário, a parte de extração mineral, né, é bastante significativa. Tem outros que, em decorrência de sua industrialização ser uma industrialização pujante, vigorosa, na composição do PIB desse país, o setor secundário é bastante representativo. E a maior parte dos países do mundo, atualmente, nós observamos, né, que o setor terciário, ele é o mais importante, inclusive ele é o que emprega, né, a maior parte da população. E aí, veja bem, muitos países não têm o setor primário e nem têm o setor secundário forte. Para o alavancamento, né, para o aumento do seu PIB, o que vai ser importante é exatamente o setor terciário, a atividade turística, e a atividade turística faz parte do setor terciário. Então, para muitos países, esse setor terciário, especificamente no caso aqui, o turismo, vai ser muito representativo, porque ele vai ajudar a alavancar esse PIB, esse Produto Interno Bruto, e ele vai contribuir para o quê? Para a geração de empregos para esse país, para a geração de riquezas naquele país. Tranquilo? Olha aí, a Silvaneide de Castro, né? Silvaneide de Castro aí da unidade escolar Francisco José Tiburcio. Estou sentindo falta aqui dos meus alunos da unidade escolar Luiz Ubiracê de Carvalho, lá de Isaías Coelho, né? Estou esperando aqui a presença aqui dos meus queridos alunos de Isaías Coelho. Dando continuidade, no mundo os principais centros turísticos são os Estados Unidos. No mundo os principais centros turísticos, né, são os Estados Unidos e os países da União Europeia, né, os países aí da União Europeia. Agora, entendo, União Europeia não é um país, viu? Quando se fala os países da União Europeia, porque a União Europeia é um bloco econômico e a União Europeia ela é composta por 27 países, tá? Então, no caso aí, quando você vai observar o turismo no mundo, os principais centros turísticos são representados aí pelos Estados Unidos e os países da União Europeia. Que país da União Europeia? A gente pode destacar a França, a gente pode destacar a Itália, a Alemanha, tá? A Bélgica, a Holanda. Então, são exemplos aí de países da União Europeia, assim como Portugal, assim como Espanha, Grécia, ok? A Grécia é muito forte no turismo. Tá aí o exemplo que nós destacamos anteriormente, que para determinados países, na composição do PIB, a atividade turística pesa muito. É o caso da Grécia. A Grécia ela tem como ponto forte aí a atividade turística, tá?
Porém, nos últimos anos surgiram novos polos de turismo, novos polos do turismo mundial, com destaque para os países do Sudeste Asiático. Então, lembrem desse detalhe, né, que nos últimos anos surgiram aí novos polos do turismo mundial, com destaque para os países do Sudeste Asiático, tá? Com destaque para os países aí da Ásia, mais especificamente do Sudeste lá da Ásia. E aí a imagem que você vê à direita do seu monitor, nós já destacamos, né, um ponto turístico de muita importância e muito conhecido lá da França, que é a Torre Eiffel, né, mais especificamente na cidade de Paris, lá na França. Né? E aí, assim como a Torre Eiffel, né, lá na França, lá em Paris, nós temos, né, a Catedral de Notre-Dame, que atrai muitos turistas, né, o Museu do Louvre, né, com aquela arquitetura moderna, aquela pirâmide de vidro, tá? Onde estão importantes obras aí. Então, são pontos turísticos de muito destaque lá na França, especificamente em Paris, na capital da França. Avançando para o nosso próximo slide, né, nós temos aqui o seguinte: com base no relatório de 2020 da Organização Internacional do Turismo, nós já falamos isso na aula anterior, né, que a ONU tem o quê? A Organização das Nações Unidas tem uma agência especializada, tá, que trata do turismo, e esta agência especializada que trata do turismo é exatamente a Organização Internacional do Turismo, né? A Organização Internacional do Turismo, esta OMT, Organização Mundial do Turismo. Tá? E aí, com base no relatório feito aí pela Organização Internacional do Turismo, no ano de 2020, nós podemos destacar o seguinte, que os países mais visitados neste ano de 2020, né, no ano aqui em destaque, no ano deste relatório, foram exatamente a França, o México, o Reino Unido, a Itália, a Turquia, os Estados Unidos, a Espanha, a Tailândia e a China. Tá? Então, foram os países aí mais visitados, né? De acordo com o relatório anual de 2020 da Organização Internacional do Turismo. Então, você vê aqui, por exemplo, o caso da França, né? A França está lá na Europa. O caso do México, o México está aqui na América, mais especificamente na América do Norte. O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, mas o Reino Unido está lá na Europa, tá? É um importante ponto, né? É uma área, é um país que atrai muitos turistas, tá? A Itália está na Europa, né? A Itália tem um patrimônio histórico aí que chama muita atenção por parte do mundo, um patrimônio histórico cultural, né, de muito destaque lá na Itália. Né? Lá na Itália nós temos o Coliseu, a Torre de Pisa, nós temos o próprio Vaticano, que é considerado país, mas ele está dentro, ele está enclavado lá na Itália, lá em Roma, mais especificamente em Roma. Tá? E aí a própria ida, né, por parte de muitos religiosos, até a sede, até o ponto que é a sede da Igreja Católica Mundial, né, Roma, na Itália, termina atraindo muitos turistas em decorrência disso, já que lá está o Vaticano, e aí muitos turistas vão lá para a Itália, né, com o intuito aí de visitar o Vaticano, né, de assistir uma missa lá no domingo, né, lá no Vaticano. Assistir uma missa na Catedral de São Pedro, lá no Vaticano. Tá? Então, a Itália, ela realmente ela é forte nesse aspecto. Ela tem esse patrimônio histórico, cultural, tá? Que se destaca. Aí vem a Turquia, né? A Turquia é um país transcontinental, né? A Turquia tem essa curiosidade, tem essa particularidade, né? Que ela tem uma parte do seu território na Europa, uma pequena parte do território na Europa, e a sua maior parte na Ásia, né? A Turquia, que culturalmente é bastante rica, né? A Turquia aí que se destaca,
né, pela influência islâmica, né, um país islâmico, um país muçulmano, onde a maior parte da população é muçulmana. Aí nós temos aqui os Estados Unidos, né, que juntamente com o México estão na América do Norte, a Espanha, né, que fica na Europa, a Tailândia, que fica lá na Ásia, e a China, que também fica na Ásia, né? Foram aí os países mais visitados de acordo com esse relatório de 2020, ou seja, foi o ponto de destino, né, o ponto em que muitas pessoas viajaram, né, pegaram um voo rumo a estes países, tá? No nosso slide seguinte, agora nós temos questão, nós temos o exercício, né? Nós temos aqui a nossa primeira questão de hoje, né? Lembrando que o exercício faz o mestre, o ato de exercitar nos torna melhor, mais hábil em determinado, mais conhecedor, né? De determinado conteúdo. E aí nós temos a nossa primeira questão exatamente para avaliarmos como anda os conhecimentos de vocês, como anda a atenção de vocês, tá? Então nós não podemos ficar só nessa parte teórica, temos que exercitar, temos que praticar exatamente para que vocês possam aí melhorar a aprendizagem de vocês. E aí a nossa primeira questão diz o seguinte: a velocidade das mudanças que ocorrem no mercado desafia os destinos turísticos a se posicionarem de forma a continuar atendendo às expectativas de suas demandas. Nesse contexto, percebe-se a importância de se investir em uma cultura da hospitalidade, né? Receber bem as pessoas. A hospitalidade nos destinos envolve um amplo conjunto de ações, que inclui, então veja só, a hospitalidade nos destinos envolve um amplo conjunto de ações que inclui, número 1, né? Item 1, transportes turísticos e comunicações. Item 2, educação e capacitação no turismo. Item 3, prestação de serviços turísticos. Item 4, infraestrutura básica de apoio ao turismo. E aí, gente? A hospitalidade nos destinos turísticos envolve um amplo conjunto de ações. E aí, faz parte desse amplo conjunto de ações transportes turísticos e comunicações, educação e capacitação no turismo, prestação de serviços turísticos, infraestrutura básica de apoio ao turismo. Estão corretos os itens? Letra A. Olha, só está correto o item 1, 2 e 3. Somente. Será que é a letra A que está correta? Letra B. Itens 3 e 4. Somente está correto os itens 3 e 4. É a letra B. Letra C. Não. Está correto os itens 1, 2, 3 e 4. Letra D. A letra D diz que está correto somente os itens 2 e 3. E a letra E afirma como correto, né, coloca como correto apenas os itens 1 e 2. E aí, você que está nos assistindo, Silvaneide, Vital Santos, Wilane Santos, galerinha aí de Alvorada do Gurgueia 2, Redenção do Gurgueia 3, São Francisco do Piauí 3. Qual a alternativa correta aí para a nossa primeira questão? A velocidade das mudanças que ocorrem no mercado desafia os destinos turísticos a se posicionar de forma a continuar atendendo às expectativas de suas demandas. Nesse contexto, percebe-se a importância de se investir em uma cultura de hospitalidade. Ou seja, procura-se investir em uma cultura que se caracteriza exatamente por cada vez receber melhor, né, saber, né, receber melhor esse turista, né, dar o melhor conforto, o melhor serviço para esse turista. A hospitalidade nos destinos envolve um amplo conjunto de ações e aí, dentre estas ações,
nós podemos destacar transportes turísticos e comunicação, educação e capacitação no turismo, prestação de serviços turísticos, infraestrutura básica de apoio ao turismo. Estão corretos quais itens? Será que é apenas 1, 2 e 3? Será que é apenas 3 e 4? Não. Está apenas 2 e 3 ou 1 e 2? Ou você acha que todas estas ações estão corretas? Ou seja, estão inclusas, né, nesse conjunto de ações, tá, que visa garantir mais hospitalidade aí nos destinos turísticos. Olha, se você acha que a letra C, você acertou. Por quê? Porque realmente a hospitalidade nos destinos envolve um amplo conjunto de ações, e este amplo conjunto de ações inclui o quê? Inclui transportes turísticos e comunicações, isso aqui é muito importante. Educação e capacitação no turismo, qualificar as pessoas para saber receber o turista. Muito importante, faz parte desse conjunto de ações. Prestação de serviços turísticos, sim, faz parte desse conjunto de ações. Além do quê? Infraestrutura básica de apoio ao turismo. Tem que ter infraestrutura. Rede de hotéis, né, transporte, tá? Tranquilo? A alternativa correta para a nossa primeira questão, letra C de casa. Ok? Podemos avançar? Vamos avançar. Tem mais uma questão? Temos sim mais uma questão. Leia a notícia abaixo. Leia a notícia abaixo. Dubai, cidade localizada nos Emirados Árabes, terá praia climatizada. Isso aqui é uma notícia do Jornal do Turismo, né? Olha só, uma praia climatizada. Não é um shopping climatizado, tá? É simplesmente uma praia climatizada. Lembrando que Dubai, aquela área ali dos Emirados Árabes, se destaca por apresentar climaticamente temperaturas muito elevadas. Então, olha só, a afirmativa que explica Emirados Árabes, né, lá na região ali da Ásia, mais especificamente no Oriente Médio, então é uma área que, em termos climáticos, né, apresenta temperaturas elevadas. A afirmativa que explica a notícia é: o uso dos alimentos da natureza, mesmo de modo correto, ocasionando impactos negativos. Será que esse trechinho aí da notícia, Dubai, cidade localizada nos Emirados Árabes, terá praia climatizada? Será que a letra A explica essa notícia? O uso dos alimentos da natureza, mesmo de modo correto, ocasionando impactos negativos? Não tem nada a ver, né? Você tem uma dica para você resolver questões, mesmo que você não tenha um conhecimento tão profundo acerca daquela questão, mesmo que você não tenha estudado com, digamos assim, mesmo que você não tenha estudado tanto aquele conteúdo, mas você, ao analisar a questão, veja uma relação entre o enunciado, entre o que é colocado na introdução e o que está nas alternativas, né? Se você observar, essa alternativa A, ela não tem ligação, né, com o que consta aqui na introdução, né? Dubai, cidade localizada nos Emirados Árabes, terá praia climatizada. Letra A, o uso dos alimentos da natureza, mesmo de modo correto, ocasionando impactos negativos. Não tem sentido, né? Então já podemos descartar, está errado. Ficaram as letras B, C, D e E. Letra B, o capitalismo globalizado eliminando as particularidades dos povos da Terra. Será que o capitalismo, ele elimina essas particularidades dos povos da Terra? Não. A globalização, ela não eliminou essas particularidades, né? Pode ter contribuído pesado, mas não chegou a eliminar mesmo. E esse capitalismo globalizado não eliminou essas particularidades dos povos da Terra, né? Letra B errada. Ficaram aí as letras C, D e E. E aí? São Francisco do Piauí 3. São Francisco do Piauí 3.
Redenção do Gurgueia 3, Alvorada do Gurgueia 2, além, claro, dos nossos amigos aí que estão pelo YouTube, Silvaneide Souza, Vital Santos e a Wilane Santos. Qual a alternativa correta aqui para a nossa segunda questão? Hein, gente? Letra C, D ou E. Já eliminamos duas, facilitou, né? Letra C, a promoção harmoniosa do turismo dependendo da proteção dos componentes do meio ambiente. A promoção harmoniosa do turismo dependendo da proteção dos componentes do meio ambiente. Será que essa estrutura que vai ser colocada para climatizar essa praia e o próprio uso por parte dos turistas dessa praia, será que não tem nenhum impacto, não? Letra D, a grande intervenção feita pelo capitalismo no espaço através do turismo. Ou letra E, a expansão do capitalismo e, consequentemente, da sociedade de consumo, desencadeando problemas ambientais. O texto, a introdução, destaca algum problema ambiental? Gente, a alternativa correta aqui para a nossa segunda questão, com certeza você aí sabe, você já deve ter observado, é essa mesmo que você está pensando, viu? É a letra D. É a letra D, galera. Olha, em Dubai, cidade localizada nos Emirados Árabes, lá no Oriente Médio, terá praia climatizada. Praia climatizada. Então, isso, gente, é uma intervenção feita pelo capitalismo no espaço através do turismo, né? Isso é uma intervenção humana feita pelo capitalismo, né? Feita por práticas, né, do capitalismo, feitas a partir de práticas, né, do capitalismo no espaço, ou seja, nesta área lá de Dubai, nesta praia lá do Dubai, através do turismo, certo? A alternativa correta aí para a nossa segunda questão, letra D de dado. Terceira questão, olha aí, terceira questão de hoje. O que nos diz aí a terceira questão, galerinha? A visitação estrangeira a países como França e Itália deve-se a aspectos. A visitação estrangeira, ou seja, o fato de países como França e Itália, né, receber muitos visitantes estrangeiros, deve-se ao quê? O que a França, o que a Itália possui que atrai essa visitação estrangeira? Será que a letra A, relevante patrimônio histórico-cultural desses países? Será que a letra B, a presença de áreas de grande diversidade biológica? C, a descoberta de sítios arqueológicos em seus territórios? D, o forte estímulo ao turismo de sol e praia? E aí, gente? Letra A, B, C ou D? Será que França e Itália naturalmente se caracteriza aí por ser forte nesse turismo aí de sol e praia, né? Ao ponto de chamar tantos visitantes? Será que nós temos outras partes do mundo, né, com sol e praia bem mais intenso, mais, digamos assim, mais tropical, né, do que França e Itália, né? Então a letra D nós já podemos descartar, não é a letra D. Letra C, a descoberta de sítios arqueológicos em seus territórios, né? Será que França e Itália é forte aí na presença aí desses sítios arqueológicos em seu território? Não chega nem perto do nosso Piauí, né? Nosso Piauí, sim, é forte na presença aí de sítios arqueológicos, né? Parque Nacional da Serra da Capivara, Museu do Homem Americano, lá na Serra da Capivara.
Ou seja, toda aquela estrutura ali em decorrência do quê? Em decorrência da descoberta de sítios arqueológicos. Nosso Piauí aqui, lógico, no nosso Brasil. Então, a letra C nós já podemos também descartar. Ficarem as letras B e A. A e B. A presença, letra B, a presença de áreas de grande diversidade biológica. E aí, galerinha? A ou B? Letra A, galera. Letra A. Com certeza aí você deve ter optado pela letra A e optou pela alternativa correta. Realmente, a visitação estrangeira a países como França e Itália deve-se a aspectos como relevante patrimônio histórico. Esses países, eles são fortes, né? Por terem aí um vasto patrimônio histórico-cultural e pelo fato também deste patrimônio estar conservado, tá? O fato dele estar conservado também contribui o quê? Contribui para a presença aí, né, a visitação estrangeira. Ok? Tranquilo? Vamos avançar. Vamos avançar para o nosso próximo slide, né? Vamos avançar, né? Lembrando aí com relação ao patrimônio histórico-cultural desses países, no caso França e Itália, né? É só lembrar que na Itália, né? Lembrar do Coliseu, lembrar da Torre de Pisa, né? Lembrar que eles têm, né, uma boa quantidade aí de patrimônio de áreas, né, que representam patrimônio histórico-cultural e bem conservadas, né? Ok? No caso aqui do nosso slide seguinte, nós temos aí a nossa quarta questão. Mais uma questão para exercitarmos. E aí a quarta questão, ela diz o seguinte, né? O nosso quadro aqui, exercitando. A oferta consiste naquilo que é oferecido. Portanto, quando abordado o conceito de oferta turística, faz referência ao conjunto de recursos e estruturas que possibilitam, tá? Quando abordado o conceito de oferta turística, faz referência ao conjunto de recursos e estruturas que possibilitam a experiência turística e ou motivam e atraem os turistas. Ela é formada por cinco itens, tá? Que itens são esses? Ela é formada por cinco itens, ou seja, recursos turísticos, infraestruturas, equipamentos, acessibilidade e transportes. Acessibilidade e transportes, além de hospitalidade e acolhimento, tá? Um desses itens diz respeito às construções que são fundamentais para o sucesso, o equilíbrio do desenvolvimento do turismo, como sistemas de abastecimento de água, esgotos, gás, marinas, dentre outros. Tá? Assinale a alternativa que indica qual item diz respeito à descrição acima. Letra A, equipamentos, ou melhor, letra A, equipamentos. Letra B, acessibilidade e transporte. Letra C, hospitalidade e acolhimento. Letra D, recursos turísticos. E letra E, infraestruturas. E aí, galerinha? Letra A, B, C, D ou E. Gente, outra dica, não perca o estímulo, né? Não perca a empolgação com o tamanho da questão. Não desanime, resumindo, não desanime com o tamanho da questão. Achar que só pelo fato do enunciado ser muito extenso, nossa, essa questão é muito difícil. Olha o tamanho desse enunciado. Não é, não pense dessa forma. Muitas vezes uma questão curtinha, né? Uma questão de texto pequeno,
e alternativas também pequenas, ela se torna até mais difícil do que uma pergunta, né, que apresenta um texto, introdução longa e alternativas longas. Então, não desanimem, isso vale para outras disciplinas, né? Não percam a empolgação, não desanimem só pelo tamanho, né? Só por se deparar, por se defrontar com a questão longa, questão de texto longo. Essa questão, assinale a alternativa que indica a qual item diz respeito à descrição. A descrição diz o seguinte, olha só, as construções que são fundamentais para o sucesso ou equilíbrio do desenvolvimento do turismo, como sistemas de abastecimento de água, esgoto, gás, marinas, dentre outros. Gente, isso diz respeito ao quê? Isso se encaixa em qual item? Equipamentos, acessibilidade de transporte, hospitalidade e acolhimento, recursos turísticos ou infraestruturas. Com certeza, galera, não tenha dúvida, né? O que nós acabamos de destacar acima é referente a infraestruturas, né? Tudo isso aqui, olha, as construções que são fundamentais para o sucesso, o equilíbrio do desenvolvimento do turismo. Como? Como? Sistemas de abastecimento de água, esgotos, gás, né? Gás encanado, pessoal. Não. E o gás lá não é só no sentido de cozinha não, viu, gente? Aquecimento. Marinas, aqui é uma estrutura que existe no mar. Dentre outros. Gente, o que nós acabamos aí de realçar, né, em amarelo, faz parte, ou seja, são infraestruturas, né? Alternativa correta, letra E, para a nossa quarta questão. Entenderam por que eu destaquei que nós não devemos desanimar só porque o enunciado da questão é longo? Muitas vezes uma questão de enunciado longo é mais fácil de responder do que aquelas que o enunciado é curtinho. Vamos avançar? Vamos partir para o nosso slide seguinte? No nosso slide seguinte, o turismo no Brasil. Agora saímos de um cenário maior, né, mundial, e agora vamos enfocar exatamente no caso do Brasil, o turismo no Brasil, né? E aí, claro, vamos chegar até aqui o nosso Piauí. Assim como no mundo, o turismo no Brasil vem crescendo, gente. Então, assim como no mundo, o turismo no Brasil vem crescendo, tá? Nas últimas décadas, porém, o país não está entre os principais destinos internacionais, sendo a maioria dos turistas proveniente do próprio território brasileiro e de países vizinhos da América do Sul. Os nossos irmãos aqui, vizinhos da América do Sul, né, argentinos, uruguaios. O potencial turístico brasileiro, e aí não esqueçam disso, viu, galera? É muito importante você ter em mente que o potencial turístico, né, o brasileiro é enorme, galera. Porém, ainda pouco explorado em razão de questões estruturais, né, de questões econômicas, ok? Mas o nosso Brasil é muito bonito, o nosso Brasil é muito diversificado, né? O nosso Brasil tem muitas riquezas, o nosso Brasil, né, dá para se praticar todos aqueles tipos de turismo, né? Aquelas classificações que nós vimos na aula passada. O turismo religioso, o turismo, né? O ecoturismo, tá? O turismo de negócio, o turismo de saúde, o turismo recreativo e de lazer. Todos esses tipos de turismo, o nosso Brasil apresenta pontos, áreas, tá? Onde estas formas, estes tipos de turismo podem ser praticados, com destaque aí para o ecoturismo, né?
que muitos europeus, quando chegam aqui, ficam deslumbrados, né, com as paisagens que nós temos, né? Estas paisagens, né, de uma área de um país tropical, que é diferente, né, das paisagens que os europeus têm lá na Europa, né? A Europa se destaca por ser uma área de clima temperado. Ok? Então, o que falta no nosso país é esse apoio maior ao turismo, este investimento maior no turismo, a geração de infraestrutura. Porque aí, como nós observamos até a questão anterior, ela nos ajuda aqui no seguinte aspecto. Olha só, tá? O conceito de oferta turística, né, faz referência ao conjunto de recursos e estruturas, olha aí, recursos e estruturas que possibilitam o quê? A experiência turística ou motivam e atraem os turistas, né? Ela é formada aí por cinco itens. Ela é formada por 5 itens. Ou seja, recursos turísticos, infraestruturas. Ó, isso aqui é que o Brasil precisa ter e melhorar. Recursos turísticos, infraestruturas, equipamentos, acessibilidade de transportes, né? Hospitalidade e acolhimento. Tá? Vamos voltar aqui. Então, não esqueça desse detalhe. O potencial turístico do brasileiro é enorme, porém ainda pouco explorado. E aí é pouco explorado por quê? Em razão de questões estruturais, né? Estruturais e econômicas, né? Ou seja, a questão da estrutura e da nossa economia. As dificuldades de infraestrutura, né? Em transporte e telecomunicações, as dificuldades de infraestrutura em transporte e telecomunicações, assim como a instabilidade política, as questões sociais, e esse detalhe aqui muito triste, né? Principalmente nos grandes centros, né? E de violência. Esse detalhe triste aí é a violência. E a instabilidade da economia dificultam, né? Ou seja, são problemas aí com relação à atração de turistas para o nosso país, né? Para o nosso Brasil. Então, observe aí que as dificuldades de infraestrutura em transporte, telecomunicações, instabilidade política, questões sociais e a tal violência que atinge tanto o nosso país, né? A tal violência que atinge tanto o nosso país. E aí, detalhe, né? Essa grande violência que atinge o nosso país, gente, ela é divulgada lá fora, eles têm conhecimento. E lá fora, eles são adaptados, eles moram em países que têm muita segurança, em países que não apresentam esta tamanha violência. Então, isso termina o quê? Isso termina espantando, né? Deixando-os amedrontados, quando se fala em vir para o Brasil. Tá? Então, infelizmente, isso faz parte da nossa imagem, isso influi na imagem brasileira, tornando a imagem brasileira perante o mundo, né, uma imagem negativa. Só imaginar a grande violência que há ali no Rio de Janeiro, né? Violência em São Paulo, a violência que há nos grandes centros. E em outras partes do nosso país, né? Não está mais restrita aos grandes centros, né? Em outras partes do nosso país, infelizmente, esse problema aí da violência, esse quesito aí da falta de segurança, né? Mostrando a falta de segurança do nosso país, a deficiência em segurança do nosso país, afeta aí várias áreas, né? E aí uma delas é exatamente o turismo. Ou seja, o país, cidades deixam de ganhar dinheiro, tá? Deixam de movimentar a sua economia
exatamente por conta desta violência, por conta da falta de segurança. Gente, olha só, no Brasil, os dois estados mais procurados, tá? Os dois estados mais procurados por turistas são o Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Que apresentam que diversas atrações turísticas, né? E são polos econômicos importantes do país. Mas, além de São Paulo e o Rio, destacam-se ainda, né, os estados do litoral nordestino, né? O nosso Nordeste é famoso aí por nossas praias bonitas, né? Que chamam a atenção. E aí destacam-se ainda os estados do litoral nordestino, como a Bahia, Pernambuco e o turismo histórico em Minas Gerais, né? Minas Gerais, em termos aí de patrimônio histórico, né? É bastante rica, né? E, claro, o litoral de estados nordestinos como a Bahia e Pernambuco, né? Já ouviram falar em Porto de Galinhas, né? Porto de Galinhas, um destino muito procurado por turistas, está localizado lá em Pernambuco. Né? Pernambuco, assim como as belas praias, né, que existe ao longo do extenso litoral baiano, né? O litoral baiano é muito extenso, tá? Então apresenta muitas riquezas naturais, muitas belezas naturais, tá? Que é um atrativo turístico, ok? No nosso slide seguinte, né, as regiões aí de Foz do Iguaçu, olha aí a imagem aí de Foz do Iguaçu. Já ouviram falar nas cataratas do Iguaçu? Pois é lá em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Tá? Então, as regiões aí de Foz do Iguaçu, do Paraná, e a Serra da Gaúcha, né? Rio Grande do Sul. Lembrando que o Rio Grande do Sul também se destaca, é um destino muito procurado por turistas, né? A cidade de Gramado, né? Gramado se destaca muito aí no turismo, quando se fala no Rio Grande do Sul. Então, as regiões de Foz do Iguaçu, que você vê aí a imagem, e a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, também são considerados destinos nacionais, tá? Na atualidade, despontam-se como novos polos de interesse de turistas no país as regiões. Então, observe. No momento atual, né, despontam-se como novos polos de interesse de turistas no país as regiões da Floresta Amazônica e do Pantanal. Floresta Amazônica e do Pantanal. Ou seja, são áreas importantes para se praticar o chamado ecoturismo. O ecoturismo, né, é o tipo turístico de maior potencial do Brasil, né? Em razão exatamente do nosso Brasil apresentar riquezas, né, uma diversidade de riquezas naturais, né, e da grande biodiversidade, né, a riqueza, né, de vida, a grande variedade de vida, né, riqueza de vidas, né, ou seja, variedade de espécies que o nosso país apresenta. Tá? É só lembrar da floresta amazônica, né, riquíssima, muito biodiversificada. E aí imagine só, talvez quem é de lá, isso aqui já vi tanto, não é tanta novidade para mim. Mas imagina aí para o cara lá da Europa, para o cara lá da França, para o cara lá da Itália, da Bélgica, né, da Espanha, da Alemanha, que moram em países, né, cujas paisagens é diferente aqui da nossa, né, cujas paisagens, né, cujas formações vegetais daquela área, né, lá da Europa, é diferente aqui da nossa, né? É uma área de clima temperado, em decorrência disso tem as características vegetais são diferentes aqui da nossa. Imagina ele se deparando lá com a bela floresta amazônica, né, com o nosso rico Pantanal. Então aquilo ali ele vai ficar deslumbrado, tá? Tranquilo? Então o nosso forte aqui no Brasil é exatamente o ecoturismo, que
que poderia ser melhor aproveitado. Galerinha, nós vamos dar continuidade nesta aula na próxima terça-feira. Por hoje, eu finalizo por aqui, né? Por hoje o nosso tempo expirou, tá? Mas na próxima semana, terça-feira, eu estarei aqui de volta. Espero contar com a presença de vocês, tá? E por hoje é só. Eu desejo aí para vocês um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tudo de bom.